Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o poder da prece, o que a prece é capaz de fazer na nossa vida e até onde vai o nosso livre-arbítrio, né? E saber até onde um consegue influenciar no outro. Então bora lá para o vídeo de hoje. Um recado, né? Até o pessoal está falando aqui do meu áudio que tem sido muito baixo, tá pessoal? Estou tentando melhorar, tá? Estou fazendo aqui com o que eu posso para trazer mais qualidade, né, tanto de vídeo como de áudio. Só que, assim, não, eu tento fazer o que eu posso, né? Nem tudo é possível aqui, dentro das minhas limitações de equipamento e tudo mais, beleza? Então, peço desculpas se o áudio fica baixo, né? Estou tentando resolver isso, mas cada vídeo aí eu vou melhorando um pouquinho mais, beleza? Então, bora lá começar o vídeo de hoje. Existem pessoas, né, que questionam sobre o poder das preces, né, porque acabam se baseando no princípio que Deus conhece todas as nossas necessidades. E por Deus saber tudo, a gente acha que a comunicação verbal ou mental ela acaba sendo desnecessária. Só que a prece não é uma lista de pedido, né, que a gente faz para Deus, né? A prece é uma forma da gente poder se conectar, né, com o divino, né? É uma forma da gente expressar os nossos sentimentos, né, a nossa gratidão, né, nossos arrependimentos e também o nosso amor a Deus, né? Então a prece também pode ajudar a gente a buscar orientação, dar força, né, interior e paz de espírito. E quando a gente faz uma prece, não é que Deus não saiba das nossas necessidades, né? Mas quando a gente faz uma prece, a gente se conecta com algo maior. Muitas pessoas também acreditam que, como tudo acaba se encadeando, né, no universo por leis eternas, né, por leis imutáveis, nossas preces, nossos pedidos, às vezes não podem ter poder de mudar, né, de influenciar nas coisas que a gente precisa passar. Então tem pessoas que acreditam que a ordem natural das coisas, né, acabam permanecendo constante, né, independente da nossa prece. Só que sem dúvida existem essas leis imutáveis que Deus não pode anular, né, por causa do nosso capricho. Só que acreditar que todas as circunstâncias da nossa vida está submetida a essa fatalidade, isso está muito longe de ser verdade. Né? Porque se fosse assim, não ia existir o livre-arbítrio, né? E a gente teria que aceitar que um raio caísse na nossa cabeça sem a gente tentar se proteger. A gente seria seres passivos se fosse assim. Só que Deus não deu a razão, né, a inteligência, a vontade, a atividade para que a gente seja seres passivos. Ele deu todas essas capacidades para a gente, né, para a gente utilizar elas como um instrumento para o nosso desenvolvimento e para o nosso aprimoramento como um ser espiritual. Então a gente possui a liberdade para tomar decisões, né, e agir de maneiras diferentes na nossa vida. Então toda escolha que a gente faz, né, ou até mesmo a falta da ação que a gente deixa de fazer, vai acabar resultando em um efeito. E essa liberdade de escolha que mostra como a gente é responsável pelas nossas consequências, né, pelas consequências das nossas ações, que não tem só um impacto na nossa vida, né, mas também acaba impactando as pessoas à nossa volta e o ambiente também. É isso que é o nosso livre-arbítrio. Então, né, vamos supor que na nossa vida, né, na Terra, seja uma linha, né? Existe um roteiro na nossa vida que a gente escolhe antes de encarnar para a gente poder passar por determinadas situações, né, e fazer com que o nosso espírito progrida. E dentro dessa linha da vida, né, existem vários pontos. E cada ponto desse é uma decisão que a gente tem que tomar durante a nossa vida. A escolha é sempre nossa. Só que cada escolha vai moldar a nossa jornada de vida, né, levando a gente em diferentes experiências, né, diferentes aprendizados e diferentes provações. Né? Às vezes são escolhas fáceis, às vezes são escolhas difíceis, né, mas sempre focado no nosso progresso. Então, essa linha da vida é repleta de altos e baixos, momentos felizes, momentos tristes, né, de encontros significativos, né, de despedidas dolorosas. Cada experiência dessa é uma oportunidade de fazer com que a gente cresça, né, como espírito. E mesmo com essas diversidades da vida, a gente tem o livre-arbítrio para poder escolher, né, como a gente vai reagir a cada situação. E aí que está o nosso livre-arbítrio. Né? Um exemplo básico assim, você está dirigindo o teu carro, o combustível acaba, né? E para fazer o carro andar, você tem que colocar combustível de novo. Né? Então você tem duas opções, né? Tem duas formas de abastecer o carro. Ou encosta o carro e vai até o posto comprar combustível, ou empurra o carro até um posto de combustível para poder abastecer. Então você vai escolher, né? E essa escolha já faz parte do seu livre-arbítrio.
Só que o livre-arbítrio ele não termina aqui, né? Se a gente for analisar, para o carro ter ficado sem combustível, você já fez uma escolha lá atrás de não ter colocado combustível quando o carro estava precisando ser abastecido. Se foi por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, ou por qualquer outro motivo, né? A escolha ela foi sua. A tua prioridade não era colocar combustível no carro, né? Quando você decidiu isso. Aí veio as consequências. Você teve que colocar combustível na mesma, né? Só que teve ainda mais trabalho. E na nossa vida é assim, né? Cada decisão nossa vai acabar gerando uma reação para a gente, né? Só que Deus, ele pode atender determinadas preces sem alterar a imutabilidade das leis. Só que essa concessão, ela está sempre subordinada à vontade de Deus e não na nossa, né? Então não é tudo que a gente pede para Deus que que vai ser concedido, né? Porque ele sabe que o que é melhor para a gente, né? Mais do que a gente mesmo, né? Como um pai, ele sabe o que é melhor para o seu filho mais do que o próprio filho. Então, para a visão de Deus, né? Nosso espírito ainda é uma criança, né? E realmente somos, né? Porque basta as coisas na nossa vida, né? Não andarem do jeito que a gente quer, que a gente já fica triste, já fica desmotivado. Isso porque o homem em si só está olhando para agora, só está olhando para o presente. E se o sofrimento for útil para a nossa felicidade futura, Deus vai deixar a gente sofrer para fazer com que a gente amadureça. Até vi um vídeo um tempo atrás, né, de um bebê tentando subir uma cadeira, deve estar na internet esse vídeo aí até hoje, e ele acaba caindo. E a mãe corre para poder pegar o filho, né? Aí o pai põe a mão assim e fala: não, deixa ele levantar sozinho e fazer as coisas sozinho. E a criança vai lá, pega, sobe na cadeira, né, levanta, né, sobe na cadeira e consegue atingir o objetivo que ele queria desde o começo, né? Então Deus faz isso com a gente também, né? Quando Ele sabe que a gente é capaz de suportar as nossas dores, né, as dores do sofrimento, Ele deixa a gente levantar sozinho também, porque Ele sabe que a gente é capaz. O que Deus sempre vai conceder para a gente, né, quando a gente pedir, é a confiança, a coragem, a paciência, a resignação, né? Deus sempre vai dar meios para a gente se livrar das dificuldades por conta própria. Até mesmo ideias, né, que os bons espíritos acabam soprando no nosso ouvido, né, sugerindo para a gente, né? E se até os espíritos mais atrasados eles sopram as ideias negativas no nosso ouvido, né, o tempo inteiro, né? Por que os bons espíritos não poderiam também soprar ideias boas, ideias positivas, né? Que Deus justo seria esse se não deixasse isso acontecer também? Os bons espíritos sopram ideia para a gente para deixar o mérito das boas ações na nossa responsabilidade. Os espíritos podem muito bem aparecer, né, aqui na nossa frente e falar assim para a gente: vai por determinado caminho. Só que se isso acontecesse, a gente não ia ter um mérito nas nossas boas ações, nas nossas boas escolhas. E a gente ia acabar sempre dependendo dos espíritos para tomar uma decisão. A gente não iria aprender a tomar uma decisão sozinho, né? E se fosse assim, o livre-arbítrio não ia existir. Muitas vezes a gente se autoglorifica, né, pelas boas ideias, né, achando que elas surgiram da gente. Só que realmente, né, algumas podem até ter surgido, né, não estou desmerecendo as nossas capacidades de ser humano, né, mas muitas vezes os bons espíritos eles acabam nos auxiliando, né, soprando essas boas ideias. E depois de feito, a gente esquece de agradecer a Deus e aos bons espíritos por essas ideias. E pelo contrário, a gente ainda fala: que grande ideia que eu tive, né? Então o ego ele está sempre sobressaindo na nossa essência. E a prece, ela não precisa ser falada, né? A gente pode se comunicar com esses seres através do pensamento, né? Mesmo um pedido, né? Ou até mesmo um agradecimento, ou até mesmo uma mensagem que a gente queira enviar para um parente que já desencarnou, né? O Espiritismo ele mostra para a gente de uma forma, como posso dizer, mais compreensível, né? A ação da prece, né? Todos os seres encarnados e desencarnados, a gente está mergulhado num fluido universal que ocupa o espaço inteiro, o universo inteiro. E esse fluido ele acaba recebendo o impulso da vontade, que é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, né, só que as vibrações do ar ela está confinada a uma área específica, né, próximo da fonte, que é o ruído, então tem uma limitação. E o fluido universal já não tem essa limitação, né? Ele leva para o infinito. E quando a gente dirige um pensamento tanto para um ser encarnado como um desencarnado, né, e tanto deles para a gente também, isso acaba gerando uma corrente fluídica, né, entre os dois. E acaba transmitindo o pensamento como o ar, ele transmite o som. E é por isso que os espíritos acabam escutando as preces que são dirigidas para eles, né? E dessa forma que os espíritos eles também se comunicam entre eles, né? Eles não precisam falar para se comunicar, né? Os espíritos eles falam através do pensamento.
E com a prece, a gente acaba atraindo os bons espíritos, né, que vêm ajudar a gente, né, inspirando boas ideias e novos pensamentos. E assim a gente vai criando forças morais para a gente ir enfrentando nossas dificuldades, né, e até mesmo conseguir afastar os maus espíritos que chegaram até a gente, né, pelas nossas próprias faltas. Então, se a gente pegar um homem que vê a sua saúde arruinada, né, pelos excessos que ele cometeu durante a vida, né, e leva o resto da vida dele até o momento da morte, uma vida de sofrimento, né, ele não vai ter o direito de se queixar depois da morte, né, se não tiver a cura que ele gostaria de ter. Porque ele pode conseguir, através da prece, né, talvez não a cura, né, mas a força necessária para ele aguentar aqueles problemas de forma positiva, né, sem reclamar ou até mesmo resistir às tentações. Então, se a gente dividir em duas partes os males que acontecem na nossa vida, né? Uma parte são aqueles males que a gente não controla, né? Que a gente não pode evitar, né? Que faz parte daquela linha da vida, né? Que a gente escolheu para o nosso amadurecimento, né? Como espírito. E a outra parte são os atributos que a gente mesmo causa na nossa vida, né? No caso do exemplo que eu dei, foi a escolha de não ter colocado combustível no carro na hora que o carro precisava ser abastecido, né? Isso foi uma negligência, mas pode acontecer também pelos nossos excessos. Isso deixa evidente que a gente é o autor da maior parte das nossas aflições, né? Que a gente pouparia se a gente agisse sempre com prudência, né? E com sabedoria. Então, muitas doenças, muitas dificuldades que a gente enfrenta durante a vida, a gente consegue evitar se a gente aprender a viver de forma equilibrada, né? Sem excessos, limitando nossas ambições, né? Aprendendo a ser humilde para não deixar que a gente tropece no nosso próprio orgulho, né? Não praticar o mal, né? Evitando inveja, evitando ciúmes. Então existem coisas, né, que acontecem na nossa vida que a gente não pode fazer nada para mudar, né? São coisas que acontecem porque a gente está aqui para progredir, né? E a gente acaba passando por certas dificuldades para poder impulsionar o nosso desenvolvimento como espírito. Só que, por outro lado, existem coisas que a gente passa na vida pela nossa própria culpa, né, vamos dizer assim. E a gente pode utilizar a prece para poder atrair a inspiração dos bons espíritos e eles ajudam a aliviar a nossa dor, né, a nossa angústia, né, a resistir aos maus pensamentos, né, que possam prejudicar a gente. Então, os espíritos eles não vão afastar o mal, né, eles vão afastar os maus pensamentos, né, que podem sim causar dano para a gente. Então, isso não vai afetar o nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente ainda vai poder escolher as nossas ações, né? Os espíritos eles não têm a capacidade de anular as leis naturais, né? As leis de Deus. Eles não podem evitar que algum evento natural, né? Alguma consequência das nossas ações ocorram, né? Mas eles podem guiar a gente para a gente tomar uma decisão melhor. Aí vai da gente decidir seguir ou não esses conselhos, né? Aí você vai falar assim, eu sempre peço orientação para o meu mentor, né? Só que ele nunca me dá uma resposta. Então, se isso acontecer com você, pede para trocar de mentor. Brincadeira, né? Só que os espíritos eles fazem isso, né, de forma oculta, né? Porque a gente tem que ter a responsabilidade pelos nossos atos, né? E os méritos das nossas escolhas, né? Entre o bem e o mal. Senão a gente vai morrer e ainda vai culpar os bons espíritos, né? Que acabaram auxiliando a gente de forma positiva, né? E vai falar, eu morri por causa dele, né? Sempre jogando a responsabilidade pro colo dos outros, né? Mais uma vez a gente vai estar fazendo isso. Só que você pode ter certeza que se você pedir com intensidade, a gente acaba se conectando, né, se sintonizando com os bons espíritos. E como eu falei, né, o poder da prece está no nosso pensamento, né? Não depende das palavras que a gente vai usar, ou da hora, né, ou do lugar que a gente faz. É lógico que quando a gente está recolhido, a gente acaba conseguindo se concentrar melhor, né? E isso ajuda no fervor de como a gente vai fazer a prece. É igual a pessoa que prefere ir para a igreja, né, ou acender uma vela, né? Se aquilo realmente aumentar a sua fé, por que não fazer? Né? Só que não é o objeto que vai fazer a diferença da prece, né? Mas sim a sua concentração para fazer a prece. Então, não interessa o lugar, nem a hora, nem as palavras que a gente usa, né? Mas a intensidade, né, que vai fazer a diferença. Você vai fazer da forma que você acha que tem que ser feito. Cada pessoa pode sentir essa intensidade de forma diferente, né? E não basta fazer a prece só uma vez e parar. A gente tem que criar o hábito diário da prece. E como eu falei no começo do vídeo, a gente pode até estar fazendo uma prece para uma pessoa que já desencarnou,
né, mesmo sem a gente saber se ela está bem ou não, né, no plano espiritual, né, porque a prece, ela não só alivia, né, mas também acaba encurtando o sofrimento dos espíritos, né, como a gente vê nos relatos dos espíritos do livro do Céu e Inferno, né, que eu acabo postando aqui no canal todos os domingos. Quando o Allan Kardec ele faz uma prece, né, para um espírito que está em sofrimento, os espíritos eles acabam se sentindo mais aliviados, né, nos relatos. Quando a gente faz uma prece para alguém, né, isso não quer dizer que essas pessoas ou o espírito, né, não vão pagar pelos seus erros, né, mas a gente consegue afastar os maus pensamentos e os maus espíritos, né, que estão querendo influenciar de forma negativa os pensamentos daquela pessoa. A gente sempre vai sofrer as consequências das nossas faltas, né? Não existe uma infração que a gente cometa que não vá acarretar em uma expiação, uma prova para a gente. A severidade do castigo vai ser sempre proporcional à falta que a gente cometeu, né? Isso é uma lei física, né? A terceira lei de Newton, né? A lei da ação e reação. Quando a gente empurra um objeto, né, para uma determinada direção e uma determinada força, ela vai voltar para a direção oposta, né, com uma força igual, né, a que a gente usou para empurrar, né? E a duração do castigo, seja qual for a nossa falta, vai ficar subordinado ao nosso arrependimento, né, ao nosso regresso, né, no caminho do bem. Então, não basta a gente só se arrepender, né? A gente precisa provar que a gente se arrependeu. Né? E como que a gente prova? Né? Passando por uma nova prova, né? uma nova encarnação, uma nova existência. Então, se o arrependimento ele for imediato, a pena ela vai durar pouco tempo. Caso contrário, a pena dura muito mais tempo. Os espíritos culpados e infelizes, eles podem sempre se salvar, desde que ele consiga, né, se arrepender dos seus atos. E às vezes o que falta nesses espíritos, né, para eles conseguirem se arrepender, é a falta de coragem, né, a vontade, a força. Né, e com as nossas preces que a gente possa fazer para eles, a gente consegue inspirar esses seres a conseguirem essa coragem, essa vontade, essa força necessária, né, para eles saírem daquele sofrimento que eles estão. A prece acaba dando essa faísca, né, que esses espíritos precisam, né, para sair daquele sofrimento. Então a gente viu que a prece ela não vai trazer coisas materiais para a gente, né? Mas ela vai trazer força, né, para a gente superar os nossos desafios, coragem para a gente enfrentar as diversidades da vida, né? E sabedoria para a gente fazer escolhas melhores, né? Não só para a gente, mas para as pessoas, né, que a gente estiver fazendo a prece. Ela vai acabar ajudando a gente a compreender que, embora a gente não possa controlar todas as situações da vida, né, a gente pode controlar as nossas reações a elas. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse capítulo fala um pouco sobre a prece, né, e entender melhor também um pouquinho do nosso livre-arbítrio. Então, agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês então na semana que vem. Valeu, pessoal!